Aleluia, glória a Deus, amém. Amados, nós estamos aqui nesta noite, nesse exato momento. Hoje é dia 21 de 12 de 2018. Estamos em uma sexta-feira e eu sei que nesse exato momento muitos estão na expectativa do Natal, que está próximo, e também do Ano Novo, na virada do ano. Os cristãos, aqueles que estão na presença do Senhor, eles sabem que o Senhor é bom e que a sua misericórdia tem nos sustentado até aqui. E eu quero deixar uma meditação no Salmo de número 25. Se você tem Bíblia, dá uma abertura nela agora e veja no Salmo 25, a partir do versículo 1. Vamos meditar, eu e você, e claro, o Espírito Santo junto de conosco. Diz assim, o versículo 1 do Salmo 25: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Versículo 11: Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande, dizia o salmista Davi. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito, diz o salmista. Versículo 17: As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos, olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarda em mim a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Meu amado, sabemos que o Senhor, Ele olha para cada um de nós com o olhar de misericórdia, com o olhar de ternura. E aqui o salmista, ele expressa a sua preocupação com Deus, que Deus perdoe os seus pecados e o livre dos seus inimigos. Mas por quê? Porque ele crê, a sua oração, a sua petição, ela revela o seu entendimento em relação ao comportamento de Deus com relação às nossas atitudes. Então a primeira expressão do salmista Davi é: a ti, Senhor, levanto a minha alma. E naquele momento ele não estava apenas fazendo uma oração informal, de forma alguma. Ele estava realmente colocando a sua vida como um todo para o Senhor e mostrando ao Senhor que não havia segredos ali, não havia nada escondido. Então ele falou: Deus meu, no versículo 2, em ti confio, não me deixes confundido.
Por que ele disse, não me deixes confundido? Sabe por quê? Porque as provas, as lutas, as decepções e todo tipo de situação adversa tem a tendência de nos confundir. E nós ficamos confusos realmente. Eu nunca vi uma pessoa com a mente totalmente no lugar na hora em que as confusões são causadas pelas adversidades. As adversidades, normalmente, elas provocam muitas reações em nós. E uma delas é a confusão. Nós ficamos confundidos. Porém, ele deixou bem claro que, se confiava em Deus, o Senhor não o deixaria confundido, porque ele esperava no Senhor. E pediu para que os inimigos dele não triunfassem sobre ele. Houve um tempo que Davi ficou sendo perseguido por Saul. E nessa perseguição, Davi só não foi alcançado para ser morto, porque o Senhor era com ele. Houve um tempo que Davi entrou numa cidade chamada Keila, porque Keila estava sob invasão de inimigos. Então ele foi até Keila, livrou Keila, e então ele soube que Saul sabia que ele estava em Keila e foi em direção a Keila para pegar Davi e seus homens. Porém, Davi orou ao Senhor e perguntou: Senhor, os moradores de Keila me entregariam para Saul? E a resposta foi uma resposta um tanto desagradável. Deus disse para ele: sim, te entregariam. E por isso Davi teve que fugir para o deserto com os seus homens. E observe, irmãos queridos, que Davi, ele sempre orando a Deus, pedia para que seus inimigos não triunfassem sobre ele. O versículo 3, ele diz: na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Então, quando você estiver passando por algum tipo de adversidade, lembre-se que o Senhor é quem vai dar a você todas as condições para você não perder a sua esperança. Esperança em quem? No Senhor. E essa esperança no Senhor é para quê? Para que Ele te socorra na hora certa, na hora exata, e não permita que você seja derrotado. Quantos problemas você deve ter tido do mês de janeiro até agora, dezembro? Quem sabe eu estou falando com alguém que ainda está com um problema sério que ainda não foi solucionado. E um problema que nasceu na metade do ano. Quem sabe um problema familiar, quem sabe um problema financeiro, quem sabe um problema que está muito além das suas condições e nem tampouco foi provocado por você. Porém, o problema existe. E é um problema que te preocupa, que te aflige e que tira até mesmo o teu sono. Mas eu quero te dar uma boa notícia. O Senhor é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O único item, o único elemento que leva um servo de Deus a perder a batalha é quando ele se posiciona de maneira desobediente, de maneira leviana perante Deus. Então, não podemos de forma nenhuma nos posicionar de modo a que não permitamos o socorro de Deus. Observe que o Senhor, Ele é tão santo que a Bíblia diz no Salmo 66, versículo 18, assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Significa que a iniquidade é pecado. Quando o pecado nos convida, ele começa no coração, começa nos nossos desejos. Se nós atendermos esses desejos, se nós satisfizermos esses desejos, na hora em que formos orar, como se estivéssemos em comunhão com Deus, o Senhor não nos atenderá. Isso é muito sério, isso é bíblico. Eu disse Salmo 66, versículo 18. Por isso, nós precisamos meditar na palavra, conhecer a palavra, confiar na palavra e ter a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e esconder a palavra do Senhor no nosso coração, para nós não pecarmos contra Deus. Eu acabei de citar Salmo 119, versículo 105 e Salmo 119, versículo 11.
E ainda Tiago 1:22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Por isso a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Significa que a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, ela atua na alma, isto é, nos nossos desejos, e no espírito, isto é, na nossa consciência, na nossa compreensão, no nosso entendimento. Juntas e medulas. Juntas e medulas. Juntas fala de movimento, para nós não ficarmos parados na presença de Deus, na obra de Deus. E medulas fala de retidão. Significa que nós precisamos de não parar de dar frutos para Deus e vivermos uma vida reta diante do Senhor, porque Deus espera de nós atitudes corretas, atitudes de servos fiéis, porque a fidelidade nossa para com Deus não é simplesmente uma opção, é uma obrigação, é um dever. O tempo pode até passar, mas nem o tempo, nem as lutas, nem os ventos contrários, nem as perseguições, nem doenças, nem nada desse mundo e nem do mundo invisível poderá anular a sua dedicação a Deus, a sua fidelidade a Deus, a sua obediência a Deus e a sua palavra. Por esse motivo, precisamos meditar na palavra. A Bíblia fala em Provérbios 9:9, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Hoje, muitos crentes estão com problemas sérios porque não vigiaram no passado. Outros estão com problema sério porque alguém não vigiou e envolveu ele nesses problemas. E muitas pessoas estão sofrendo por falta de sabedoria. Há momentos que nós temos que parar e pensar e não agir apenas com sentimento, não agir apenas movidos pelo momento, pelas pessoas, pelo que a gente está vendo. Há momentos que nós temos que pensar muito sério nas consequências de nossas posições. Se você se posicionar de uma maneira errada, você pode adquirir problemas para anos. Então é necessário que nós pensemos. Às vezes temos que falar para a pessoa, fulano, ciclano, beltrano, me dá um tempo para eu orar a respeito disso, para depois te dar uma resposta. Não sejamos precipitados, porque na nossa precipitação nós poderemos aumentar o nosso sofrimento. E muitas pessoas não nos poupam. Muitas pessoas, elas querem o nosso conselho, mas quando é conveniente. Mas quando não é, simplesmente ela nos envolve nos seus problemas e depois nós vamos pagar o preço que nós não teríamos que pagar. Observe, a Bíblia diz no Salmo 25 e o versículo de número 3, na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Nós precisamos esperar no Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é fiel e porque Ele chega no tempo certo. Diz aqui o salmista Davi, confundidos serão os que transgridem sem causa. O que significa transgredir sem causa? São aquelas pessoas carnais, diabólicas, que elas simplesmente não têm motivos para transgredir a lei de Deus, para pecar contra Deus. Quando Saul estava perseguindo Davi, era uma transgressão sem causa. Quando Saul tentou matar Davi com uma lança, quando Davi estava se alimentando na mesa com ele, juntamente com seu filho Jonatas, ele simplesmente estava possuído por uma força maligna e ele tentou encravar Davi na parede com a lança. Davi se esquivou e Davi precisou fugir para não ser morto. Então, veja bem, transgredir sem causa tem tudo a ver. Versículo 4 diz assim: faze-me saber os teus caminhos, Senhor. É o interesse do salmista Davi. O que significa um homem chegar para Deus e dizer: faze-me saber os teus caminhos? Porque os caminhos do Senhor não são iguais aos caminhos do homem que não é observado, que não é monitorado, que não é ajudado, que não é orientado pelo Senhor. Então é necessário saber os caminhos do Senhor. E disse mais: ensina-me as tuas veredas. Que coisa linda! Como eu posso aprender as veredas do Senhor e saber dos seus caminhos,
somente pela palavra de Deus. A palavra de Deus existe para nós conhecermos os caminhos do Senhor, para nós conhecermos as veredas de Deus. Deus criou os céus e a terra e deixou tudo para nós. Observe, vocês têm condições a comer bem, todos nós, respiramos o oxigênio. Deus criou todo um complexo na natureza para cuidar de nós. Deus nos ama muito mais do que os animais. Sabe por quê? Porque quando Jesus foi no Calvário, não foi para morrer pelos animais, foi para morrer por nós, seres humanos. Então, o Senhor se fazendo carne e habitando entre nós, nos deu uma grande prova do seu amor. Por isso, devemos valorizar o sacrifício do Senhor Jesus. Aqui também diz, no versículo 5, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação e por ti estou esperando todo dia. O salmista, ele aceita voluntariamente ser guiado na verdade de Deus e ser aluno de Deus, dizendo, ensina-me. É muito bom aprendermos com quem sabe mais que nós. Quem melhor sabe sobre nós? O nosso Criador, o nosso Deus. Deus se manifesta através daquilo que Ele criou, da natureza, mostrando, existe um Criador, e esse Criador criou tudo o que existe, criou os seres humanos e deu todo o suporte que o ser humano precisa para subsistir. Mas esse mesmo Criador não quis somente que o homem subsistisse biologicamente. Não, ele quer que haja uma subsistência espiritual, por causa do pecado que entrou no mundo. Por isso ele enviou o seu Filho. Os irmãos já viram o que está escrito na Bíblia, em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Significa que a vida eterna é para aqueles que forem perseverantes em obedecer o Senhor, do dia que eles entregam sua vida ao Senhor Jesus até o fim. Só que nesse período, nesse intervalo de tempo, que nós dizemos que é o período da nossa vida, nós precisamos prestar atenção nos elementos diabólicos e do mundo e do nosso próprio ego que quiserem nos tirar da presença do Senhor. Porque os nossos inimigos são muitos. Os nossos inimigos começam dentro do nosso coração. Porque a nossa velha natureza, a natureza adâmica, que existe e está viva dentro de nós, ela foi, eu diria, suplantada pela nova natureza em Cristo Jesus, criada em nós, pelo Espírito Santo, usando o que? A palavra de Deus. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 17, 5:17, diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, as coisas velhas passaram, isto é, as práticas antigas, porém, a velha natureza não passou, ela está em nós. Por esse motivo é que somos tentados. Por que somos tentados? Porque a velha natureza está em nós, tentando gladiar, tentando brigar com a nova natureza. É como se nós tivéssemos dois egos dentro de nós, e é exatamente assim que acontece. O ego do velho Adão, da velha natureza, ele ainda está vivo. Somente quando nós morrermos e nós entrarmos nas mansões celestiais, é que será aniquilada a antiga natureza, a velha natureza adâmica, ou do primeiro Adão. Mas o último Adão, que é Cristo, a Bíblia fala em 1 Coríntios 15:45, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Significa que o último Adão, ele gerou uma geração eleita, um povo adquirido, uma nação santa. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então, esse último Adão é Cristo. Então, em Cristo, uma geração nova, mas o primeiro Adão, uma geração antiga. Por que está escrito em Romanos 3:23? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, por causa da velha natureza. Agora, você e eu podemos vencer a velha natureza? Sim. Com o quê? Com a nova. A nova natureza é fortalecida pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, pelo Pai, pelo Deus Trino, a nova natureza. Mas a velha é fortalecida pelo mundo, a velha é fortalecida pelo diabo. Significa que, quando nós somos tentados, é o diabo e o mundo tentando
usar a velha natureza para combater a nova. Quando uma pessoa está bem na igreja e de repente ela sai da igreja, porque na hora desse combate, essa pessoa decidiu por dar ouvidos à velha natureza. Porque, por sua parte, a velha natureza, que é o ego antigo, deu ouvidos à voz, às vozes estranhas, vozes do diabo e vozes que não são de Deus. Mas quando nós damos ouvidos à voz do Espírito Santo, então nós vencemos. Então a nova natureza vence. Eu quero que você seja vencedor. Eu quero que você seja vencedor como Davi foi. Embora Davi fosse um homem com algumas tendências, não é? Um homem que vacilou em algumas vezes, porém o coração dele era segundo o coração de Deus. Eu quero que você medite nisso e saiba que todas as veredas do Senhor, como diz o versículo 10, são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Significa, não é guardar na memória apenas, mas é guardar no sentido de obedecer, se colocar na posição de servo, dependente e sujeitar-se voluntariamente ao Senhor. Eu sei que Deus tem uma obra maravilhosa em nossas vidas, mas depende de nós sermos fiéis até o fim, para um dia recebermos a coroa da vida. Deus te abençoe.